Abramos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 17. Será a exposição de hoje, irmãos. Nós dividiremos a exposição em duas partes dessa mesma perícope. A primeira parte será agora pela manhã. Nós a continuaremos pela noite, no culto público da noite. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é santidade. Santidade. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Oremos, irmão, mais uma vez, pedindo e rogando a bênção do Senhor. Senhor Deus, agora, Senhor, a voz que criou o mundo no espaço de 6 dias, a voz que sustenta toda a criação, a voz pela qual foi ordenada a nossa redenção e que operou essa redenção, Senhor, a Tua palavra. É diante dela que nós estamos agora, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor, viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, poderosa ao ponto, Senhor, de separar juntas e medulas, e de expor toda e qualquer e a mais profunda intenção do nosso coração. De expor, Senhor, o que realmente está diante de nós. Porque apenas Tu, Senhor, conhece o nosso coração e a nossa alma mais do que nós mesmos. E é diante da Tua palavra, Senhor, tão poderosa, de um Deus tão poderoso, que nós estamos. Nós nos aproximamos em fé, Senhor. Porque com os olhos carnais, isso não seria nada além de um discurso proferido por um homem. Mas com os olhos da fé, Senhor, é o Deus Santo falando pela e na palavra, e o Teu Espírito Santo operando pela e na palavra em nosso coração, Senhor. Por isso que nós rogamos por essa bênção, Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos permita enganar-nos a nós mesmos, Senhor, com uma falsa religiosidade, com uma falsa fé, com uma falsa religião. Mas nos faz, Senhor, ter afeições verdadeiras, nos faz ter uma fé verdadeira, nos faz ter uma vida verdadeira. E como o Senhor mesmo orou, Deus Filho, santifica-os na palavra, a Tua palavra, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, por isso tomamos posse do que o Senhor orou, Deus Filho, quando esteve entre nós. A Deus Pai, santifica-nos pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos meus atores favoritos é o Liam Neeson. Ele atuou como protagonista de uma das minhas trilogias preferidas, A Busca Implacável. É um filme frenético, irmãos. Não tem um momento de paz nesse filme, de tão agoniante que é, de tão eletrizante, de tanta ação que tem nesse filme. Nesse filme, irmãos, nessa trilogia, Brian Mills, que é o personagem vivido por Neeson, ele é um agente da CIA, um ex-agente da CIA, que persegue incansavelmente criminosos que haviam sequestrado algum de seus entes queridos. E os 3 filmes passam com a mesma temática. Por ele ter sido um agente da CIA, ele criou inimigos, construiu inimigos, um agente muito eficaz, muito eficiente, e então esses inimigos voltavam anos depois e queriam lhes afligir algum mal. Em suma é isso, e sequestravam um dos seus entes queridos, e ele já um senhor de idade, com seus 60 anos, os irmãos têm essa faixa etária, não entenda que eu estou falando que vocês são velhos, mas já passado da energia, ele perseguia incansavelmente aqueles seus inimigos para poder atingir o que ele desejava. O autor de Hebreus, irmãos, ele nos mostra que o crente,
que persevera, ou a perseverança cristã, e ainda apelando para a ideia de corrida, é uma perseguição de duas coisas: paz com os homens e santidade com Deus. Em outras palavras, o que o texto vai nos ensinar hoje, irmãos, é que a vida cristã é uma busca implacável. Muito mais do que o Brian Mills, que perseguiu os seus inimigos para alcançar os seus entes queridos, o Senhor coloca diante dos nossos olhos, irmãos, duas coisas que têm de ser perseguidas incansavelmente: paz e santidade. Paz e santidade. Esse trecho, irmãos, pode ser ligado exatamente com o último tópico da perícope que nós vimos, o versículo 12 e 13. Por isso, vejam, por favor, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Esse texto que nós colocamos aqui, irmãos, nós vimos na exposição passada que está intimamente ligado com o que o Senhor espera com que o seu povo reaja, como o Senhor espera que o seu povo reaja diante das disciplinas, diante das provações do Senhor. Ele espera que reaja com mudança. E então aqui, irmãos, vem um segundo aspecto que nós podemos colocar ainda no contexto da disciplina, embora o autor a partir daqui comece a desenrolar sobre a vida cristã de uma forma geral, que é: espera-se que quem está sob disciplina ou sendo afligido busque pela paz e pela santidade. Em outras palavras, irmãos, a vida cristã é uma vida de perseguição de paz e santidade, porque a vida cristã está envolta a sofrimento por meio do qual Deus espera e Deus intenta santificar o seu povo. E o que é que o seu povo tem que fazer enquanto passa por isso? Paz e santidade. Então, irmãos, a estrutura do nosso texto é a seguinte: seguir a paz com todos, seguir a santificação. São esses dois pontos aqui que tem nesse texto, irmãos. Então, hoje pela manhã, nós vamos ver o que é seguir a paz com todo, o que é seguir a santificação e a importância da santificação que é falada nessas palavras. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, à noite, irmãos, nós veremos a segunda parte do texto, do versículo 15 ao versículo 17, no qual o autor nos mostra como perseguir a santidade. Como nós perseguimos a santidade, ele vai falar, e nós veremos isso hoje à noite. Então, primeiramente, irmãos, vejamos o seguir a paz com todos. Veja o que ele fala no versículo 14. Por favor. Ele começa, irmãos: seguir a paz com todos e a santificação. Queridos, o autor ele claramente diz seguir. E é seguir duas coisas: a paz com todos, e nós veremos o que é isso nesse texto, e depois a santificação, que nós veremos no próximo ponto. Algumas versões, irmãos, como a NVI, ela traduz esse versículo da seguinte forma: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se. E a ideia aqui, irmão, dessa palavra, ela é bem traduzida pela NVI, mas ela termina perdendo um pouco da imagem do verbo. O significado é esse: esforcem-se, sejam diligentes. Mas a imagem do verbo, nesse contexto do capítulo 12, de corrida, a vida cristã como uma corrida, como uma caminhada que não pode parar, ela é muito mais gloriosa. A ideia do verbo aqui, irmãos, que é falado no presente, ou seja, é uma coisa que tem que ser constantemente feita, e uma ordem para o povo de Deus, é perseguição. O seguir a paz não é um seguir de eu sigo o meu Senhor como um discípulo segue o mestre. Não é essa a ideia dessa palavra, irmãos. A palavra aqui é perseguição. Ela é usada muitas vezes no contexto de caçada, no contexto de uma busca implacável. É você perseguir incansavelmente até alcançar aquilo que é perseguido, com todas as suas forças, com toda a diligência para alcançar isso que é perseguido. Por isso, que ele veio traduz como esforçar-se, mas a imagem ela é muito mais gloriosa. É um esforço, é uma constância, é uma diligência em alcançar aquilo que está sendo perseguido. Tanto, irmãos, a construção sintática quanto a própria palavra em si nos dão essa ênfase. Nós devemos nos esforçar para alcançarmos a paz. Devemos nos esforçar para alcançar a paz. O Salmo 34, irmãos, 14, por exemplo, ele nos diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Percebe, irmãos, isso aqui já foi ordenado para os crentes na antiga aliança. Perseguir a paz, no Salmo já havia sido ordenado. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. A mesma imagem de uma coisa que você está perseguindo e buscando, alcançar a paz. Como dito, irmãos, essa parte ela
está num contexto de continuidade das reações esperadas de mudança na vida dos crentes. Pela disciplina, deveria se esperar que eles vivessem em paz com todos. Pode ser, irmãos, que esses irmãos aqui, nesse contexto do autor aos Hebreus, estivessem sendo tentados a extrair conflitos uns com os outros. Ou, uma outra opção, é a tentação que nós temos de, em meio à disciplina e do sofrimento, sermos irascíveis, sermos ressentidos, furiosos, magoados, nos isolando uns dos outros e então impedindo o fruto da disciplina. Por isso que seguir a paz está aqui nesse contexto, irmãos, quando o Senhor acabou de falar das provações, da disciplina do Senhor sobre o seu povo, porque essa é uma tentação possível. Independente, irmãos, se esses crentes estavam efetivamente tendo conflitos uns com os outros, ou se é mais diretamente a tentação de nós agirmos dessa forma no meio da disciplina, de qualquer forma, irmãos, dentro do contexto geral da epístola, faz parte da vida cristã e da perseverança o buscarmos a paz com todos os irmãos e com aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê, irmãos? Por que buscar a paz é tão importante para a perseverança? Porque pessoas que são de difícil relacionamento e não estão em paz com outras pessoas possuem uma grande barreira para perseverarem por causa de diversas consequências que advêm disso. As diversas consequências, irmãos, de não buscar a paz, ela traz barreiras claras e firmes que nos impedem a perseverança. Ainda mais, irmãos, quando nós vamos ver aqui nesse texto, que a perseverança, ela envolve um caráter comunitário. A perseverança, ela não é uma coisa individual, ela tem um aspecto individual, como tudo na vida cristã, irmãos. Os irmãos já perceberam muito claramente que nós não somos nem 8 nem 80. A fé cristã, ela não é preto e branco, no sentido de extremos, ou é indivíduo ou é coletivo. Não, o ser humano tem um aspecto individual e tem um aspecto coletivo. E a perseverança é a mesma coisa, irmãos. Tem um aspecto individual e tem um aspecto coletivo. O autor agora está tratando conosco, irmãos, do aspecto coletivo da perseverança. E ele já havia falado disso lá no capítulo 10, quando ele diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Muitos estavam abandonando a comunhão dos santos, muitos estavam abandonando a congregação, querendo caminhar a vida cristã sozinhos. Ele fala: não dá. E aqui novamente ele retoma isso, irmãos. Ele está nos mostrando o aspecto comunitário da perseverança. Quando nós não buscamos a paz uns com os outros, irmãos, nós temos uma grande barreira para a perseverança. Relacionamentos machucados, relacionamentos feridos, pessoas que foram agredidas e a paz não foi buscada. Então a caminhada fica muito mais difícil. Irmãos, nós já nascemos com uma tendência tão acentuada, irmãos, tão aguda, para nós não termos a paz uns com os outros. Porque pela nossa própria natureza, irmãos, nós buscamos os nossos próprios interesses. Nós buscamos fazer aquilo que nos é agradável e nunca aquilo que vai favorecer e ajudar o outro. Essa é a nossa natureza, a natureza corrompida. A nossa natureza criada, não. A natureza corrompida, sim. É por isso, então, irmãos, que o apóstolo aqui nos diz exatamente que a menos que nós energicamente, com todas as nossas forças, com toda a diligência, busquemos a paz uns com os outros, jamais guardaremos a caminhada, irmãos. Porque as discórdias, elas vão sendo suscitadas até o fim e torna-se difícil perseverar. Pessoas que guardam rancor uma das outras, pessoas de difícil relacionamento, pessoas que não têm irmãos, conseguirão perseverar até o fim. Nós, irmãos, nos esforçamos a buscar a paz com todos os irmãos, quando, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos na prática como é isso. Quando nós evitamos pecar contra o outro, ou quando, ao pecar, somos rápidos em pedir perdão e fazer a devida paga pela ofensa, ou quando somos pacientes e longânimos com as fraquezas dos nossos irmãos, ou ainda, quando alguém nos ofendeu, mas somos diligentes em procurar a pessoa e dispostos a perdoar, ou ainda, quando procuramos esclarecer possíveis mal-entendidos, etc. Tudo isso aqui, irmãos, é a diligência em procurar a paz uns com os outros. É o perseguir a paz. O contrário disso, irmãos, é quando eu não estou nem aí para pecar contra os outros. É quando eu peco, eu não vou logo pedir perdão. Eu não faço a reparação devido à paga da ofensa. Ou então eu sou impaciente e rápido em reprovar as fraquezas dos meus irmãos. Ou ainda, se alguém nos ofendeu,
ou quando se alguém nos ofendeu, nós não vamos até a pessoa para esclarecer a situação, mas nós ficamos guardando rancor e remoendo aquela questão. Tudo isso aqui, irmãos, é quebrar a perseguição pela paz. Diante de tudo isso, irmãos, não deve, diante de uma igreja e de crentes que procuram e perseguem a paz, não deve subsistir confusão no meio da igreja, confusão no meio de famílias crentes e confusão no meio daqueles que professam a fé em Cristo. Nada de confusão, nada de intriga, nada de rancor, irmãos, porque nós temos todos um único objetivo, é perseguir a paz. É perseguir a paz. Crente, como você tem lidado com os relacionamentos? Você adota a prática do gelo? Você foge de resolver as questões? Você procura brigar por tudo e com todos? É intransigente e não deixa passar uma? Você é dos que não leva desaforo para casa? Se as respostas para essas perguntas forem afirmativas, irmãos, nós não estamos nos esforçando em buscar a paz com todos. Nós não estamos, irmãos. Queridos, mas juntos com o perseguir a paz, o Senhor nos mostra que tem uma outra perseguição que não pode jamais ser separada dessa primeira. Jamais, irmãos. Porque se ela for separada da primeira, a primeira ela perde o seu norte. Eu persigo a paz, isto é, o meu amor para com o próximo, o meu relacionamento para com o próximo. Mas tem uma outra perseguição que norteia essa paz. É perseguição da santidade, que é o meu amor para com o Senhor. Então aqui, irmãos, o autor aos Hebreus está nos falando pelo menos duas coisas. Perseguir a paz com os outros e perseguir a santidade para com Deus. Em outras palavras, a mesma estrutura dos 10 mandamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O autor, então, irmãos, nos fala que há uma outra perseverança, uma outra perseguição na vida cristã, que é da santidade. O autor falou de perseguição da paz e em seguida fala da perseguição da santidade. Por quê, irmãos? Para nos mostrar e nos ensinar que se deve seguir a santificação juntamente com a paz, como se nos recomendasse a paz com esta exceção, que não permitamos que as amizades caminhem em impiedade. Qual é o ponto, irmãos? O ponto não é a paz a qualquer custo. Não é uma paz genérica. Não é uma paz hippie de paz e amor. É uma paz moral. Eu me esforço em perseguir a paz, mas isso nunca pode quebrar a santificação. Pastor, isso é possível? A falsa paz, sim. A falsa paz, ela despreza o padrão moral da palavra do Senhor. A falsa paz, ela despreza a santificação. A falsa paz faz da própria paz o próprio Deus, que deve ser adorado e buscado a qualquer custo. Quando a paz que Deus nos dá, irmãos, não é uma paz amoral, não é uma paz imparcial, é uma paz moralmente norteada. Então, quando o autor coloca essas duas coisas juntas, ele nos lembra o mesmo princípio dos 10 mandamentos. Eu amo a Deus e amo ao próximo. Mas hoje os irmãos querem falar, ame o próximo como a si mesmo. E a consequência desse tipo de linguagem, que desconsidera o amor a Deus, qualquer tipo de amor vale. Quando você desconsidera o amor a Deus, esse é o resultado. Qualquer forma de amor vale. Mas quando você considera o amor a Deus, você entende que se não for o amor conforme Deus ordena, não é amor de verdade. E aqui, irmãos, o apóstolo está fazendo a mesma coisa. Santificação e paz. Paz nós devemos buscar. Mas se uma paz, ela desemboca em pecado, em impiedade, ou faz vista grossa para o pecado, já não é mais paz. Porque eu tenho que perseguir as duas coisas. É paz e santidade. Então isso, irmãos, regula a nossa perseguição. Ao tratar, irmãos, dessa perseguição para com a santidade, o autor nos dá dois aspectos aqui. O primeiro é a importância da santificação, mostrando-nos o porquê de termos de persegui-la com todas as nossas forças. E segundo, como perseguir. Veja, por favor, irmãos, aqui no texto. Perseguir a paz com todos. E aqui é o mesmo verbo para a santificação. Perseguir a santificação. Aí a importância dela. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Como persegui-la? Atentando diligentemente por
Então ele vai nos mostrar na prática como que nós perseguimos a santidade. O que é perseguir a santidade? Ele vai falar e nós veremos isso hoje à noite. O que nós veremos agora pela manhã, irmãos, nessa primeira parte, é a importância da santidade. A importância da santidade. E à noite veremos como persegui-la. Queridos, a importância da santidade aqui, irmãos, é inegociável. E ela é claramente expressa nessas palavras. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus é espírito. Ele não possui forma. Ele não possui corpo. Nem é possível, então, ser visto. O que é que o autor está querendo nos dizer aqui, irmãos? O autor está querendo nos mostrar, irmãos, que a única forma de nós vermos a Deus é vermos o Deus Filho encarnado. Porque quem vê ao Filho, vê ao Pai. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. A expressão visível, e eu estou falando aqui carnalmente visível, é Cristo encarnado, irmãos. É Cristo encarnado. Então, o que o autor está se referindo aqui, irmãos, é que sem santidade nós não veremos a Deus. Em outras palavras, uma linguagem que a teologia desenvolveu para isso, é sem a santificação nós não teremos a visão beatífica de Cristo. O que é isso, pastor? A visão beatífica de Cristo é aquela visão que nos é prometida, que nós teremos quando nós formos glorificados, quando Cristo retornar e nós passarmos a eternidade no novo céu e nova terra. Nós estaremos vendo o Cristo bendito, o Cristo glorificado, com os nossos olhos e corpos glorificados, e então teremos uma fruição de bênçãos dessa visão, dessa contemplação. É isso, irmãos, que o autor está se referindo aqui. João, queridos, o apóstolo João, por favor, abra em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele já havia falado disso. Abra, por favor, 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Primeira João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele falou, irmãos, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos, João está fazendo a mesma coisa que o autor dos Hebreus faz aqui. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí o João fala, nós veremos o Senhor. Aquele que tem essa esperança de ver ao Senhor, essa visão bendita, essa visão beatífica, busca a santificação. Vocês percebem que as duas coisas sempre andam juntas no Novo Testamento? O ver o Senhor glorificado, com o corpo glorificado, está intimamente ligado com a santificação aqui e agora. Elas não são separáveis, irmãos. Veja novamente, querido, o Salmo, abram, por favor, Salmo 15. Por favor, venham comigo para o Salmo 15. Salmo 15, todo o Salmo, irmãos. O Salmo diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai te ver, Senhor? Quem vai estar contigo? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dono próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder, não será jamais abalado. Ou seja, irmãos, desde a antiga aliança, essa relação, ver ao Senhor, estar com o Senhor e a santificação aqui estão intimamente ligados, queridos. O autor dos Hebreus, irmãos, nos mostra a grande importância da santidade ou santificação, queridos. Sem ela, nós não veremos a Deus. Isto é, sem ela, nós não veremos a face da Trindade na pessoa encarnada de Cristo. O autor, irmãos, ele é claro, ele é muito claro. Ninguém é totalmente excludente, irmãos, essa frase. Não há rico ou pobre,
alto ou baixo, honrável ou de posição inferior, jovem ou velho, judeu ou gentil, preso ou livre, ninguém de qualquer forma, se não ter a santificação e não buscar a santificação, verá ao Senhor. John Owen, irmãos, ele explica nessa visão, a partir desse texto, a visão de Cristo, a visão de Deus, ele diz, esta visão de Deus em Cristo, a qual é intelectual, não corporal, finita, não absolutamente e não em absoluta compreensão da essência da divindade, é o resumo da nossa bem-aventurança futura. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, essa visão que o autor está nos referindo, que nós vamos ter, ela não é carnal no sentido do que nós temos hoje, a nossa limitação de vista. E ela não é infinita. Nós vamos ver o Cristo glorificado em toda a sua glória, e nós não vamos, então, com isso, apreender a Deus totalmente, porque Deus é infinito. E nós, mesmo glorificados, nós não somos infinitos. Nós vamos passar a eternidade nos deleitando, aprendendo e amando esse Deus que é infinito e nunca vamos esgotar isso. Mas a John Owen fala, mas essa visão é o resumo da promessa que nós temos. É o resumo. Quando Deus criou Adão, irmãos, ele caminhava com Adão na virada da tarde, na virada do dia. E nós perdemos isso. E então Cristo veio, encarnou, e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, mas ainda assim, com os olhos carnais. A promessa é que aqueles que começam a ver a Cristo com os olhos da fé agora, eles então terão os seus olhos carnais glorificados e verão na eternidade. E o que é que está aqui nesse meio fundamental? A santificação, irmãos. Esta visão futura do Senhor depende decisivamente de nossa santificação presente. Isso aqui, irmãos, não faz da nossa santificação uma causa meritória, e aqui é importante deixar claro isso, pois se nunca somos tão santos, ainda assim, em respeito a Deus, somos servos inúteis, e a vida eterna é o dom do próprio Deus para conosco. Mas o Senhor fala da santificação aqui por uma dupla razão, de uma constituição divina e eterna e imutável. Deus decretou como lei eterna, irmãos, que a santidade será o caminho para alcançarmos e chegarmos à bem-aventurança. E também, irmãos, como uma preparação devida da nossa alma para vermos o Senhor. Em resumo, irmãos, o ponto aqui são dois. Primeiro ponto é que a santificação faz parte, é algo essencial à salvação. Pastor, calma lá. Nós não defendemos a justificação pela fé? A salvação não é um dom de Deus? Sim, irmãos. E o que está sendo falado aqui é no contexto de todas as pregações em que nós afirmamos que, inclusive, a santificação é obra de Deus em nós. Mas isso nunca anulou, irmãos, como nós vimos, a nossa responsabilidade pactual no tocante à santificação. O ponto aqui é, assim como a justificação pela fé é fundamental para a salvação final, a santificação também é fundamental para a salvação final. É sobre essa santificação, irmãos, que Tiago falou, sobre a fé verdadeira, a fé que verdadeiramente justifica. Uma fé que diz, eu creio em Cristo, então eu sou justificado pela fé e vivo como quero, é uma fé falsa. Então você não creu em Cristo. O Novo Testamento é claro com relação a isso, irmãos. O que o autor está nos dizendo aqui é exatamente esse mesmo ponto. Todo aquele que é verdadeiramente justificado pela fé, ele vai perseguir a santificação. Ele não vai se entregar ao pecado. Não é que ele vai ser perfeito, não é isso, não é esse o ponto. Mas é que ele não vai se conformar e se contentar com a sua vida nessa era, com os seus pecados. Ele vai perseguir a santificação. Esse é o primeiro aspecto, irmãos, em resumo. E o segundo é que ninguém, irmãos, efetivamente poderá se apresentar ou ver a Cristo sem santidade perfeita. E aqui, irmãos, esse mesmo texto nos mostra essas duas verdades. Primeiro, só verá a Deus na eternidade aqueles que hoje perseguem a santificação. Quem despreza a santificação, quem faz pouco caso dela, quem é indiferente à lei do Senhor, não verá a Deus. Ponto. Não importa o que esse homem diga. Se ele diz, eu creio em Jesus, mas despreza o que Cristo fala sobre a vida. Eu creio em Cristo como meu Salvador, mas Cristo não é o seu Senhor, que diz, faça isso e seja assim, mas ele diz, eu mesmo digo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Quer seja isso explicitamente, quer seja isso sutilmente, esse homem não verá a Deus. Mas aqui vem um outro ponto, irmãos. É que, como nós estamos hoje, nós não podemos contemplar a Cristo. Nós não podemos contemplar a Cristo. Porque, irmãos, nós somos pecadores. Justificados, mas pecadores. Nós precisamos ser revestidos de santidade perfeita.
E isso só será, irmãos, isso só acontecerá na glorificação. Por isso, cuidado, irmãos, com homens que falam que viram a Jesus. Até o próprio apóstolo Paulo não é dito que ele viu Jesus explicitamente, ele viu a manifestação de Cristo, a glória de Cristo, a luz de Cristo, que brilhou e ofuscou os seus olhos. Mas e João, que viu a manifestação de Cristo como revelação do Apocalipse. Fora esses dois apóstolos, irmãos, que tiveram essa contemplação limitada de Cristo, nenhum homem pode hoje se levantar e dizer, eu vi a Cristo. Ele apareceu diante de mim e me deu uma nova revelação. Foi exatamente isso que aconteceu com os Mormons, irmãos. O livro dos Mormons surgiu assim, dessa forma. Porque, irmãos, nós temos um ponto aqui. A nossa esperança de vermos a Cristo é quando nós formos revestidos total e absolutamente de santidade. Assim, irmãos, a justificação pela fé somente é a santificação iniciada. A santificação propriamente dita é a santificação continuada e progressiva. E a glorificação é a santificação consumada, perfeita e eterna. Perceba, todo o Novo Testamento, irmãos, usa a palavra santificação nessas 3 etapas da vida cristã. Aqueles que são santificados pela fé, como um sinônimo de eles iniciaram a caminhada, já são santos. Aqueles que estão sendo justificados e aqueles que serão, aqueles que estão sendo santificados e aqueles que serão perfeitamente santificados. Essa estrutura, irmãos, do Novo Testamento, nos enfatizando a importância da santidade, irmãos. Em suma, queridos, a santidade real é o único caminho para a felicidade. Todo homem deve ser santo na terra, ou ele nunca verá a visão beatífica de Cristo. Ele nunca alcançará uma fruição gloriosa de Deus nos céus. A santidade, irmãos, é o vínculo perfeito que nos une a Deus. Eu volto a dizer, irmãos, não é perfeição, é santificação. É o desejo, é a busca incansável pela santidade. Como foi pontuado, irmãos, isso não é desprezar a nossa segurança e a confiança em Cristo, pois é dele que vem a santidade, e a santidade está inseparável da obra dele. Isto é, na verdade, irmãos, dar o devido lugar da santificação na vida dos salvos, como um fruto da obra de Cristo. Os homens hoje, irmãos, eles lidam com a santidade como coisa tão desprezível. Pasmem, no meio da igreja, há aqueles que tiram onda com quem persegue a santidade. Você só quer ser o santinho. Você é um neopuritano. Você está sendo radical demais. É claro, irmãos, que é possível essas coisas serem cometidas efetivamente, como pecados. Mas o ponto, irmãos, é a disposição de muitos em ser desprezíveis para com a santidade. Eles desprezam a santidade. Quando, irmãos, a Escritura está falando que ela é fundamental, como um fruto da obra de Cristo na vida de um crente. Ponto. O autor, irmãos, é claro. Sem ela, não veremos a Deus. Isso, irmãos, essa afirmação clara e apavorante, muitas vezes, é para nos mostrar que nós não devemos ser displicentes em algo que é tão sério e valoroso para Deus, irmãos. Queridos, a essência de Deus é a sua santidade. Se somos transformados pela obra do Filho e do Espírito, a sua imagem, então não é de nos surpreender quando ele fala que só verá a ele quem for santo. A sua santidade é a sua essência. E o que é que ele está fazendo nos seus filhos? Ele está imprimindo a sua santidade. Lembra, irmãos, esse é o contexto que nós acabamos de ver no capítulo 12, quando ele fala com relação à disciplina. Versículo 10 do capítulo 12. Ele nos disciplina para sermos participantes de sua santidade. Deus leva muito sério, irmãos, a sua santidade. Se queremos ver a Deus, irmãos, se queremos ver a Deus na eternidade, não podemos ser indiferentes à santidade. Veja, se eu quero formar-me em algo, eu devo ser diligente no estudo daquilo. É tolice querer o conhecimento, e o reconhecimento de ter esse conhecimento tem querer estudar. Assim, irmãos, é tolice querer ver a Deus, sem querer a santidade ou desprezá-la. A santidade, irmãos, é necessária, ela é excelente, ela é bela, ela é desejável. Reafirma, irmãos, os homens querem fazer da santidade como algo ruim, como algo pesado, como algo que tolhe a liberdade. Esse que fala isso da santidade, irmãos, é tão tolo quanto um trem. Se um trem pudesse falar e ele dissesse assim, eu estou preso, eu sou escravizado, eu sou oprimido porque eu só posso andar nos trilhos, eu quero andar fora dos trilhos.
que tente um trem fazer isso, andar fora dos trilhos para ver o que acontece com ele, ele deixa de ser o que ele foi feito para ser. A santidade, irmãos, nós somos feitos para ser santos. A santidade, ela está intimamente ligada à natureza do homem. Ele só será feliz se ele for santo, porque o seu Deus Criador é santo. Por isso, irmãos, que foi dito agora há pouco no sermão, o caminho para a verdadeira felicidade é a santidade. Mas não qualquer santidade. A santidade que é fruto da obra de Cristo no seu povo. Sem essa, ninguém verá Deus, irmãos. A santidade, queridos, então, não se difere em nada da alegria. É simplesmente um nome diferente para a alegria. O homem que é santo é alegre. O homem que é verdadeiramente alegre é o homem que é santo. Aquele, irmãos, o homem que tem paixão por aquele que é todo e absolutamente santo, tem de ter paixão pela santidade. Agora, o homem que não tem paixão pela santidade, não tem paixão por aquele que é todo santo. Não tem como, irmão, separar as duas coisas. Elas andam lado a lado. Elas andam lado a lado. O crente, irmãos, ama a santidade, não simplesmente porque ela lhe faz bem, e ela faz muito bem. Basta você olhar, irmãos, a vida dos homens na nossa sociedade. Quantas angústias, quantas mazelas. Os crentes também passam por angústias, os crentes também passam por lutas nas suas almas, por consequências dolorosas das suas más escolhas, dos seus pecados. Mas o ponto não é esse, irmãos. O ponto é que nós ainda estamos vivendo na realidade da queda. Agora, olha os homens que perseguem a impiedade. Eles não perseguem a santidade, eles perseguem a impiedade. Qual é o resultado deles? Destruição de famílias, dor, sofrimento. Tudo porque não ama aquilo que Deus nos fez para ser, santos. Como Jonathan Edwards, irmãos, disse, as pessoas santas, ao colocarem em prática as afeições santas, amam as coisas devidas, as coisas divinas, acima de tudo, pela santidade dessas coisas. O amor a Deus, por causa da sua santidade, é o que há de mais fundamental e essencial no amor dos santos por Deus. É nisso que tem origem o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor a Deus, tem de começar com o prazer em sua santidade. Deus, irmãos, é aquele que é santo, santo, santo. Se nós odiamos a santidade, irmãos, se nós desprezamos a santidade, não nos enganemos, achando que nós vamos amar, vê-lo e estar a eternidade diante dele. Porque a sua essência é santidade. Ele é santo. Como temos, irmãos, como nós temos visto a santidade em nossa vida, irmãos? Nós temos perseguido ela. Nós temos atenção e diligência naquilo que a lei do Senhor nos diz, que é santo. E o padrão de santidade, irmãos, não é as nossas opiniões. O padrão de santidade não é a tradição da igreja. O padrão de santidade não é aquilo que os homens dizem que é santo. Regrazinhas que são inventadas. Não colocar um gole de álcool na sua boca é santidade. Ou qualquer outro tipo de coisa. Não, irmãos. A santidade é o que a lei do Senhor diz. Isso é santo. Como nós lidamos, irmãos, com a santidade? Como nós lidamos, queridos? Há pessoas, irmãos, que zombam dela. Há igrejas em que o pecado já é um membro querido dela e cujos jovens são conhecidos por impiedade e serem mais parecidos com ímpios do que com santos. Todos sabem disso. Porém, irmãos, um crente vê a santidade com olhos elevados. A santidade, querido, é para o povo de Deus a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. A santidade, irmãos, é a ordenança de Deus para o seu povo. 1 Pedro 1,16. Sejam santos como eu sou santo. A santidade, irmãos, foi a oração de Cristo em favor do seu povo. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, irmãos, é o objetivo da obra de Cristo. Ele fez o que fez, Paulo fala em Tito 2,14, para purificar um povo particularmente seu, para santificar um povo para si. E como o autor nos fala, irmãos, o propósito da disciplina é sermos participantes da santidade. Como um crente não amaria a santificação, irmãos? Como um crente, queridos, como eu faria pouco e chacota dela, irmãos? Como, irmãos, é que um crente não se submeteria à disciplina do Senhor? Quanto mais, irmãos, quanto mais demorarmos com leniência e mornidão a buscarmos a santidade, irmãos, pior. Então a pergunta é, quanto mais nós demoraremos, irmãos, a levar a santificação em nossa vida a sério, queridos? Quanto mais nós continuaremos procurando desculpas para o caminho reto?
e abraçando desculpas dos homens para isso, irmãos. Hoje, se um homem é escravizado pela pornografia, ele não está cometendo um pecado sexual da quebra do sétimo mandamento, ele tem uma doença. Hoje, se um homem é um pedófilo, ele não está cometendo um pecado, ele é um doente mental. Hoje, e aí os homens vão procurando desculpas, irmãos. Todo tipo de fuga para não perseguir a santidade. Nós caminharemos pela mesma trilha, irmãos. Nós continuaremos, irmãos, desprezando os meios pelos quais o Senhor nos santifica. O culto público, irmãos, com os meios de graça. A oração, a leitura da palavra, a comunhão dos santos, irmãos, não é mera questão social, irmãos. É muito mais poderoso do que isso, queridos. Nós vamos continuar, irmãos, desprezando a santidade. O homem, queridos, que entende que sem santidade ninguém verá Deus, faz uma pergunta urgente. Senhor, como? Se para ver o Senhor eu preciso perseguir a santidade como fruto da obra de Cristo em mim, como eu persigo? E ele vai procurar saber diligentemente o que deve ser feito em termos da sua responsabilidade pactual para perseguir a santidade, irmãos. E é isso que nós veremos à noite. Que o Senhor, irmãos, coloque em nosso coração, em todos os nossos corações, irmãos, um desejo e um amor pela santidade, vendo-a não como uma coisa, uma construção social, mas como uma bendita bênção e como uma coisa tão importante para o nosso relacionamento com o Senhor, que nós a perseguiremos a qualquer custo. Oremos, irmãos, oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é tão clara para nós, Senhor, acerca do que nós somos e acerca do que nós deveremos ser. Sim, Senhor, os homens com as suas filosofias e todas as manifestações, expressões, aplicações delas, Senhor, têm um ideal de homem, um ideal de perseguição, de santidade, a santidade que eles forjam para si, Senhor. Nós não queremos, Senhor, esse ideal. Nós não queremos ouvir os homens que não entendem o seu próprio coração sobre o que é ser santo. Nós queremos ouvir ao Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui e não nos deixa caminhar a nossa vida cristã sem essa informação tão importante. Sem a santidade nós não veremos o Senhor. Que essa informação, Senhor, que essa realidade que faz os nossos pés e joelhos tremer, possa nos mostrar a seriedade com a qual o Senhor lida com a santidade. Aqueles que não se entregam a Ti, Senhor, que vejam que estão numa situação terrível, e aqueles que já se entregaram a Ti, que não sejam displicentes em usufruir das consequências dessa obra, Senhor, que é a santidade e a santificação. Senhor, que nós, a Tua igreja aqui reunida na Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, sejamos homens e mulheres, jovens e adultos e velhos, famílias e solteiros, Senhor, que levam com muita seriedade a santidade, porque o Senhor a tem por muito séria, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de sermos santos, não para que enchamos o nosso peito e falemos aos homens, como eu sou santo. Não, Senhor, mas por amor a Ti, que é santo, nós possamos ter comunhão com o Senhor eterna, vendo o Senhor em santidade. Então, usufruamos de todos os benefícios, Senhor, da santidade em nossa vida hoje e amanhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.